hoje, celebrando a festa dos santos apóstolos Simão e Judas Tadeu, estamos reunidos com a graça de Deus para juntos celebrarmos as bodas de prata do sábio, da Jucimara, agradecendo a Nosso Senhor, a sua graça, a sua misericórdia, que se manifesta nesses 25 anos de vida familiar, de vida matrimonial, pedindo que esta graça se multiplique ainda por muitos e muitos anos pela misericórdia de Deus. Na leitura da missa de hoje, o apóstolo São Paulo está nos lembrando que todas as missões neste mundo, as vocações, são dons de Deus. São Paulo lembra que Jesus subiu ao céu, ele foi elevado na sua ascensão até a altura do céu. Mas por que Jesus subiu? Diz São Paulo, foi porque primeiro ele desceu. Ele se fez homem, se humilhou, sofreu, morreu pregado na cruz, e agora subindo ao céu, ele distribui os seus dons, derrama o Espírito Santo na igreja. É o Espírito Santo que dá a uns a vocação de apóstolos, de pregadores, faz de alguns sacerdotes, a outros chama para o sacramento do matrimônio, para formar a família. Então todas as vocações, qualquer missão neste mundo é fruto do dom de Deus, derramado pelos méritos de Cristo, através do Divino Espírito Santo. Interessante que São Paulo diz que Jesus derramou o Espírito Santo, derramou os dons na igreja, quando ele foi elevado após ter se humilhado, após ter se feito homem para colocar-se a serviço de todos nós. Ele deu sua vida para nos salvar, como ele tinha dito. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em redenção de muitos. O que é, meus amados irmãos, a vocação, senão isso? O que é a vocação ao matrimônio, senão uma vocação ao amor? O que é o amor, senão a doação? O que é a doação, senão sair de si para entregar-se ao outro num serviço da vida inteira? Por isso, a vocação matrimonial, como um dos dons, uma das vocações dadas por Deus, é uma vocação que leva para o amor, para a entrega, para a doação, para colocar-se em serviço. O marido serve a esposa serve o marido, os pais servem os filhos obedecem aos pais. Assim que acontece a caridade até o fim. Por isso que o Evangelho de hoje nos fala disso. Nosso Senhor fala, não é? É isso que eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. O mundo vai vos odiar, o mundo vai odiar vocês. Por quê? Porque vocês não são do mundo. Estamos celebrando hoje 2 apóstolos. Quem foram os apóstolos? Foram aqueles que Jesus escolheu entre a multidão dos discípulos para serem os seus enviados. A palavra apóstolo em grego quer dizer em português enviado. Aqueles que iriam ter a sua autoridade para ensinar, o seu poder para governar e para santificar, conduzir as almas para o céu, e que quando ele voltasse para o céu, continuariam na terra a sua obra, a sua missão, conduzindo a igreja por ele fundada. Então foi sobre o alicerce dos 12 apóstolos que foi construída a igreja de Cristo. E desses apóstolos hoje lembramos São Simão e São Judas Tadeu, que depois que receberam o Espírito Santo, partiram para pregar o Evangelho. E depois de pregar em vários lugares, eles se encontraram e foram pregar juntos na Pérsia. A Pérsia é onde hoje fica o Irã. Então eles foram para lá, anunciaram o Evangelho juntos, converteram muitos pagãos para Jesus Cristo. E isso não agradou aos poderosos da época, que não queriam converter-se para a vida cristã, queriam ficar nos erros do paganismo. Então eles foram presos, condenados à morte, martirizados. E na época lá na Pérsia, conforme diz os historiadores, as execuções eram feitas a machado. Por isso que São Judas Tadeu tem um machadinho na mão, né? Porque ele deu testemunho da sua vida sofrendo este tipo de martírio. E assim esses apóstolos derramaram seu sangue, deram a sua vida, por quê? Porque foram fiéis ao dom da sua vocação até o fim. A sua vocação era o sacerdócio, era o apostolado, dedicaram toda a sua vida, pregaram o Evangelho em lugares distantes. E por esse Evangelho derramaram seu sangue, por esse Evangelho eles morreram, eles foram fiéis.
E São Judas Tadeu, se vocês não sabem, ele é um dos escritores da Bíblia. O menor livro da Bíblia é a carta de São Judas Tadeu, é uma das epístolas do Novo Testamento. E quando São Judas escreve a sua pequenina epístola, ele começa dizendo que o que o motivou a escrever foi a sua preocupação para que os fiéis permaneçam na fidelidade à doutrina recebida dos apóstolos, porque estavam já se misturando no meio do povo de Deus pessoas más que estavam pervertendo a doutrina de Cristo. Então vocês veem que já naquelas épocas, estando vivos os apóstolos, já começaram a aparecer as primeiras heresias, divisões, pessoas se afastando da igreja. Então, São Judas é o apóstolo que nos ensina, ao lado de São Simão, essa fidelidade. A fidelidade à vocação, a fidelidade ao dom até o fim, até o momento que Deus nos chama. Então, meus amados irmãos, os apóstolos sofreram isso que Jesus tinha falado ali, que eles vão pregar o amor, pregar a caridade, doar sua vida e não serão compreendidos. Por isso eles foram perseguidos e foram martirizados. Hoje, muitas vezes, quando um casal quer viver o seu matrimônio, quer conduzir a sua família dentro do projeto de Deus, este casal, essa família, não é compreendida. Eles são tidos como esquisitos, diferentões, são pessoas que não têm valor na sociedade, porque se comportam de um modo diferente daquilo que o mundo prega como um ideal de felicidade egoísta, individualista. Nós sabemos que a receita do individualismo, do egoísmo, é a receita da solidão, da divisão, da separação. Então, quando nós temos a oportunidade de juntos na casa de Deus, darmos graças ao nosso Senhor por umas bodas de prata, por 25 anos de perseverança, com as suas lutas, desafios, mas também com as alegrias, realizações, com a conquista de uma família formada, com o presente, o dom de Deus que são os filhos, é momento de agradecer, porque essa família está se mantendo contra tudo e todos que muitas vezes não entendem o que é a família de verdade, estão procurando viver a fidelidade ao sacramento recebido aos pés do altar. Então, é importante sim que nós celebremos, que nós festejemos, que agradeçamos a obra da graça de Deus pelo sacramento do matrimônio, que tem dado força ao Sávio, à Jucimara, para continuarem, para irem à frente e pedir que essa graça continue presente e se multiplique por muitos e muitos anos. Pedir para que os filhos aqui presentes, frutos desse amor, recebam essa herança que os pais transmitem da fé, da religião, para levar isso à frente, que a herança maior dos pais são seus filhos, que eles levem à frente tudo que estão aprendendo na sua família. Então, hoje é um dia de agradecermos a Deus e de refletirmos a nossa vocação. Todos nós, seja o casal pelo sacramento do matrimônio, seja a irmã como religiosa, o padre como um sacerdote, cada qual onde Deus o colocou na sua vocação, recebeu esse dom. E todos nós, juntos aqui, edificamos a igreja, como São Paulo disse, até chegarmos à plenitude da idade de Cristo, ou seja, até a igreja chegar à perfeição do céu. Somos nós que, perseverando, sendo fiéis, cada qual cumprindo a sua missão, cada qual testemunhando o amor, mesmo no meio de um mundo em que o amor vai cada dia mais se apagando, então cada um de nós deixando aceso esse farol do amor, que é o amor de Deus refletido em nossas vidas, especialmente através do matrimônio, da família. As famílias são esses faróis acesos, em que as pessoas deveriam ver, contemplar e experimentar o amor de Deus. Então é justamente vivendo essa vocação é que nós vamos fazer a nossa parte, para que mesmo muitas vezes, não sendo compreendidos, não sendo às vezes queridos no mundo, sermos queridos de Deus e darmos o nosso contributo para um mundo melhor, para um mundo em que esteja presente o testemunho de Jesus Cristo, a graça de Deus, a caridade fraterna, até que todos nós, na consciência que o dom da vocação não é para ser servido, mas para servir, como fizeram São Simão e São Judas Tadeu, que serviram até o fim,
que nós também, fiéis até o fim à nossa vocação, possamos chegar à idade da plenitude de Cristo, que é a perfeição da santidade, a qual somos chamados nessa vida, que será consagrada de modo definitivo na glória que esperamos na grande família, onde Deus como nosso Pai, Nossa Senhora como a nossa Mãe, reunirá todos nós como seus filhos em torno da sua glória. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.